A morte não destrói a vida, liberta a alma do corpo, passa para o plano espiritual, intoxicado pelo ódio dos instantes finais de sofrimento, que embora ele saiba que ele matou, ele não, muitos, a maioria não quer morrer, né? São raros os que falam isso, como eu assisti esse falar, que ele quer que chegue o momento dele, porque se ele for para a rua ele continua matando, mas são raros os que fazem. Eles lutam até o final para um perdão, para eles não serem mortos, né? Então passa para o plano espiritual intoxicado pelo ódio dos instantes finais, vincula-se psiquicamente àqueles que lhe infligiram tal punição, mantendo-se também vinculado a outras mentes em desequilíbrio, ainda encarnadas, influenciando-as a praticarem inúmeros outros crimes. Crimes que eles praticariam, mas que agora não tem mais o corpo, então vão precisar de auxílio. Então aí é o que ocorre com a questão da obsessão. Essas almas, elas estão vinculadas ao planeta, a esse nível de evolução do planeta. Elas podem muito bem não se desligarem daqui. Se elas não quiserem, elas não vão, elas têm livre-arbítrio. Né? Ah, mas Deus permite, olha, é a sintonia do pensamento. Nós atraímos para nós aquelas almas sintonizadas com o nosso pensamento. Então, achar que matar um criminoso pela pena de morte, ou seja, como for, vai livrar a sociedade daquele criminoso é pura ilusão. Não vai. Ele vai continuar sintonizando-se com outros criminosos que são da mesma sintonia dele. Ele vai influenciar a prática de crimes hediondos da mesma maneira que ele fazia. Né? Então, nós não vamos ficar livres dessa criatura. Eu sempre costumo dizer, porque aprendo isso na doutrina espírita, e isso serve de lição para cada um de nós, que nós não estamos lá aplicando pena de morte em ninguém, né? Nem na nossa casa a gente está aplicando pena de morte no verdadeiro sentido dela. Mas quando a gente tem, às vezes, um inimigo, alguém que perturba muito, né? Costuma-se muitas vezes falar, tanta gente boa que morre e esse desgraçado ou essa desgraçada continua vivo perturbando. Olha, esse é um pensamento extremamente ruim e altamente nocivo. Não é ruim só pela falta de caridade e solidariedade, não. É ruim para a nossa própria felicidade. Inimigo morto, nem pensar. Inimigo tem que estar ali, ó, vivo, na frente da gente, de igual para igual. Porque se ele estiver morto, o corpo morrer, ele vai estar livre para continuar perturbando a vida da gente. Inimigo vivo, tá? Inimigo vivo, ali de igual para igual, não vai entrar na nossa casa, não vai ser convidado para as nossas festas, não vai dormir na nossa casa, nem com a gente, muito menos, né? Não vai passar férias conosco, porque aí só se a gente quiser levá-lo no pensamento. Porque às vezes a gente leva, né? Porque é isso, está sintonizado com a criatura, leva junto para onde vai. Não adianta nada mudar de ambiente, porque vai junto. Porque não desliga, está ali fazendo ponte perfeita, recebendo a carga de ódio e oferecendo também, né? Então ainda tem esse lado. Mas ele morto, sem corpo, aí a briga é muito desigual. Aí o duelo é muito desigual. Porque ele vai entrar na nossa casa a hora que ele quiser, vai fazer refeições conosco, vai se meter nas nossas decisões, vai sair de férias conosco, vai para as nossas festas conosco, para tudo que é lugar. Por quê? Ah, mas não tem nada para impedir? Tem o pensamento. A sintonia fora da dele. Aí ele é impedido. Mas acontece que a gente tem a mesma, porque também odeia, também tem raiva, queria que o sujeito tivesse morto. Então,
Realmente a ponte é perfeita. Perfeita. Então, quando a gente não gosta, quando a gente tem alguma animosidade, alguma raiva, e isso todos nós temos, falar, né? Eu não tenho raiva de ninguém. Olha, analisa direitinho, porque isso é uma inverdade. Claro que tem. Somos espíritos inferiores. Né? Um pouquinho que seja, ela aparece. Né? Até pelo fato da gente se sentir ofendido, já provoca uma raiva contra outra pessoa. O fato da gente se ofender. Né? Então, somos espíritos inferiores, estamos no mesmo barco. A única forma da gente se livrar não é a morte do inimigo, não é a pena de morte aplicada ao criminoso. A única forma da gente se livrar é elevando o pensamento acima da sintonia do outro. Não tem coisa, não tem remédio maior que esse, não tem nada. Não tem despacho, não tem macumba, não tem nada que resolva. É isso que resolve. Essa força, como eu disse, não somos He-Mans nem nada, mas a gente tem a força para repelir o mal, a força para repelir o inimigo é nossa. Ela reside em nós, é o nosso pensamento. Então tá lá, quando Jesus falou, né? Perdoai os vossos inimigos e sereis perdoados na mesma proporção que houveres perdoado. Se nós ainda não temos capacidade para perdoar, eu não sei vocês, porque eu não tenho, né? Eu falo por mim, eu acho que pelo menos a gente tem que tentar sair de sintonia e procurar querer o bem para o outro. Isso não é perdão, não. Perdão é muito maior do que isso. Desculpar o outro também não é perdoar, não. Porque a gente desculpa e fala para ele, não passa na minha frente, hein? Não cruza o meu caminho, então não perdoa. Perdoar é esquecer. Perdoar é nem ter que se ofender. Então nós estamos realmente longe do que seja perdoar. Mas amai os inimigos já é do nosso alcance. A gente já pode fazer isso. Mas como? Não é a mesma coisa? Não, não é. Quando o Espiritismo nos ensina a amar os inimigos, é não querer mal para eles. É ficar feliz com as coisas boas que acontecem com eles. Aí, vamos combinar que pode ter até um pouquinho de interesse próprio nisso. Mas no nosso nível de evolução não faz nem mal. É melhor assim do que nada. Tipo assim, tomara que tudo dê muito certo para ele, que ele esteja muito bem, que ele consiga tudo que deseja, que assim ele me esquece. Não chega, não é um interessezinho? É, mas é melhor do que ficar duelando. É melhor do que ficar trocando farpa. Né? É melhor do que ficar fazendo tráfico mesmo, de pensamento ruim, porque é isso que acontece. Nós mandamos o pensamento carregado de energia ruim nossa e matéria mental que nos pertence para o outro. Aí o outro recebe, dinamiza aquilo tudo e manda de volta. Aí a gente recebe aquela carga que parece que levou um soco no peito, que é o plexo solar que recebe a carga. Aí tem enjoo, tem desarranjo intestinal, passa mal, não pode comer nada, azia, má digestão. Gente, isso aí, a gente não tem ideia do que a gente come nessa hora. Né? A gente se preocupa muito em ir ao mercado e comprar frutas frescas, botar aquela mesa linda, convidar os amigos, os afetos, tá? Aí não cuida da sintonia e nem do pensamento e do sentimento, não sabe o que está junto ali, não sabe o que está sentando à mesa junto com a gente. Né? Aí começa, às vezes, um fala uma coisinha, o outro dá uma dimensão enorme, dá aquele brigueiro. Festa de família, gente, festa de fim de ano. É assim, né? Aí culpa a família grande, não é não. É o pensamento, é a energia, é o sentimento da pessoa, né?
Então, não vai dar para a gente terminar, e tem coisas sobre pena de morte que nós ainda temos que falar, que vai ficar para a semana que vem. Eu falo que isso parece novela, né? Por capítulo. Mas assim que é bom, porque aí dá tempo da gente refletir para a semana seguinte, naquilo que foi falado, porque o assunto ainda continua, e dá para a gente analisar um pouco melhor. O capítulo é esse aqui do Livro dos Espíritos, o item 7 da lei de destruição, a pena de morte, né? Mas a gente termina dizendo que em cada criminoso existe um alienado necessitado de assistência competente de modo a organizar suas paisagens mentais por meio de uma terapêutica especializada, a fim de que possa desenvolver o seu senso moral para se tornar um cidadão útil a si mesmo e à comunidade onde se encontre situado pelos impositivos da lei da vida. O dever do Estado é eliminar o crime e as causas que o originam, não o criminoso. Ainda tem algumas coisas a respeito disso que nós vamos na semana que vem estudar. Muita paz para todos, mas consideremos essas observações dos espíritos, porque são valiosas para o nosso bem-estar. Quem não tem uma contrariedade, quem não tem um inimigo, nesse plano é difícil, né? Pode não ter inimigo de morte, mas tem aquela pessoa que perturba, que não gosta, né? Então, o negócio é elevar a sintonia. E elevar a sintonia é não desejar o mesmo, é mostrar o outro lado, é dar outra face, que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a matar ninguém, pelo contrário, ensinou a dar outra face. Ah, mas esse ensinamento foi bom não. Quer dizer que eu apanho nessa, dou a outra para apanhar também? Que negócio é esse? Não. Vamos entender, dar outra face é mostrar o outro lado da moeda, é pagar o mal com o bem. Fazendo isso, ó, a sintonia se eleva. Aí nós não vamos ter problema nenhum, nós não vamos ter inimigo comendo junto com a gente na nossa casa, dormindo na mesma cama, passeando com a gente, nada disso. Vamos estar livres, leves e soltos, curtindo a nossa vida, colocando a nossa encarnação para frente, sem grandes problemas. Muita paz para todos.